Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Dias difíceis para Isaías Samakuva. Por graça, campo, as pré-campanhas, os grandes debates e o papel traiçoeiro das redes sociais. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Imenso TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Angola 24 horas. É isto mesmo. Dias difíceis para Isaías Samakuva. Por graça, campo. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta patriota angolano, faça o registro eleitoral, família. Vá atualizar o seu registro eleitoral, que é muito importante, tá a entender? Por quê? Porque assim você conseguirá votar em Adalberto Costa Júnior, porque é o homem que nós confiamos, é o presidente que nós conhecemos, e é o presidente, ou melhor, é o nome que nós conhecemos, e é o presidente que nós queremos para governar esse país, de nome Angola. Atualize o seu registro eleitoral. Se você que não tem registro eleitoral, vai se registrar, que é muito importante, ok? E aí, basicamente isso. Então, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família? O Graça Campo escreveu isso. Recebido no Conselho da República com um caloroso. Espero que desta vez venha para ficar. Afinal, lá no MPLA, quem vê em Samakuva uma estatuta raposa que devora o galo e astira as culpas às águas, né? E um manhoso xadrezista que joga simultaneamente em 3 tabuleiros. Num descredibilizado, ou melhor, num descredibiliza o Tribunal Constitucional, num outro diaboliza e descredibiliza o MPLA e no último instrumentaliza o engenho de Adalberto Costa Júnior, né, família? E pelo meio ainda leva com acusações de ser o mentor dos queixosos que foram ao Tribunal Constitucional requerer o adiamento do Congresso da UNITA e de estar descontente com as suspensões de José Katiung. O pobre do Samakuva vê ainda destapado todo o jogo que neste momento consiste em preparar Katiung e Rafael Savimbi para candidatos da UNITA às presidenciais de 2022. E para conhecimento dos piores da OPA e dos jovens da JMPLA, os adultos do MPLA recordaram que Samakuva foi o antigo elo na relação da UNITA com os sul-africanos do apartheid. É caso para dizer que Samakuva não tem dias fáceis. Em circunstância como esta, o nosso Bonga lembra-se certamente da máxima popular, segundo a qual Banga Mboti Sakidila Xoto, né, família? Por graça, campo. Agora, o site Angola 24 horas também escreve aqui dizendo que as pré-campanhas, os grandes debates e o papel traiçoeiro das redes sociais. Com a realização do Congresso dos 2 maiores partidos, espera-se que a vida política nacional não só regresse à normalidade, como se inicie na prática do período pré-eleitoral. A fonte Angola 24, o Jornal de Angola, e o site que estamos aqui é o site Angola 24 horas, por Ismael Mateus. Vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Teremos pela frente 6 meses de uma cansativa pré-campanha marcada por uma influência crescente das redes sociais. O contexto atual de pandemia também ajuda no facto de o mundo digital ter ganho muito mais espaço e influência nas campanhas eleitorais e no modo como os políticos concebem a forma de comunicar com os eleitores. É de esperar, por isso, que venha aí uma intensificação das estratégias eleitorais através das redes sociais. Na nossa realidade cotidiana, o desempenho da comunicação social pública e privada, parcialidade a favor de um dos concorrentes, ausência de contraditório e partidarização dos conteúdos, empurra o eleitor para a escolha das redes sociais como fonte primária de informação. Ora, as redes sociais pelas suas características representam um caminho sinuoso e traiçoeiro que não garante a ninguém a formação de um juízo eleitoral honesto e responsável. A crescente descredibilização dos meios de comunicação social como fontes de informação equidistante e confiável, levam aos cidadãos a consumir e a acreditar em tudo o que encontram nas redes sociais. Nas eleições de agosto de 2022, teremos pela primeira vez o voto dos angolanos residentes fora do país, aproximadamente 500 mil pessoas, e dos jovens eleitores de primeira viagem, e estes 2 grupos são os que se têm revelado mais vulneráveis a formar a sua opinião em função do que conhecem nas redes sociais. Embora isso revele o facto de não conhecerem devidamente o país, a verdade é que as redes sociais, como noutros países, representam um brinquedo novo das direções de campanha.
O deficiente papel da mídia tradicional acelera o peso das redes sociais e, se mantiver essa situação, pode vir a ser o grande fator de influência nas eleições de 2022. Nos dias de hoje, já vimos assistindo aos sinais de disputa eleitoral onde, por um lado, alguns procuram desvalorizar as obras do governo e explorar as piores realidades do país e, outros, contrapõem com alegados casos de provocação, violência gratuita e agressividade da parte de apoiantes da oposição. A oposição, sobretudo a UNITA, há muito que definiu as redes sociais como estratégia alternativa fazendo circular vídeos, comunicados, informações da sua linha política e de desvalorização do adversário. Recentemente, o presidente João Lourenço solicitou aos seus militantes que se apropriem das redes sociais para o combate político e rapidamente começaram também a ser divulgados comunicados e vídeos do MPLA. Não é difícil de prever por isso, que o clima vai aquecer e muito do combate eleitoral vai ser disputado aí. Pelo seu imediatismo e volatilidade, as redes sociais são canais de massificação de notícias falsas, de manipulação dos factos e não permitem uma discussão séria sobre coisa nenhuma. Remeter, para elas, o grosso das discussões, trocas de opiniões e debate o que as duas propostas sobre a governação do país trazem, é um erro estratégico que, mais tarde ou mais cedo, pagaremos bem caro. As soluções para os problemas dos países precisam de ser discutidos com seriedade, responsabilidade e sem emoções, tudo o que as redes sociais não nos oferecem. A contradição reside no facto de que a comunicação social pública e privada também não nos oferece isso neste momento. Quanto mais os órgãos de comunicação se afastarem do seu papel de serviço público e mediadores das sensibilidades da sociedade, mais as pessoas irão recorrer às redes sociais, aumentando a sua influência na opinião das pessoas e, ao mesmo tempo, tornando-as expostas à manipulação e notícias falsas. Esta realidade não ocorre apenas ao nível da circulação de notícias e do contraditório nos fluxos informativos. A ausência de debate entre candidatos diretos ou membros das suas equipas políticas tem o mesmo efeito sobre os cidadãos. Não havendo nas mídias tradicionais debates contraditórios sobre propostas de governação, caímos todos nos modelos mais populares das redes sociais: pessoalização, insultos, polêmicas, fúteis e escândalos. Os debates da mídia tradicional ajudam grandemente os cidadãos a formar a sua opinião. Neles, os candidatos possuem mais tempo para expor suas ideias, opiniões e propostas, além de poderem contestar os argumentos dos concorrentes. No decorrer dos debates, há perguntas sobre temas pré-definidos ou escolhidos livremente, dando a possibilidade ao eleitor de conhecer os candidatos, para além de um roteiro preparado para apresentar nas propagandas ou comícios. Também é possível ver qual é a capacidade dos candidatos de lidar com a pressão e esclarecer pontos polêmicos. O eleitor tem, assim, a oportunidade de comparar os posicionamentos dos candidatos e formar sua opinião sobre qual deles tem um posicionamento que se ajusta mais aos seus interesses e expectativas. Sem isso, o cidadão fica à mercê de técnicas mais apuradas de adulteração de imagens, sons e notícias, nada mais do que pacotes manipulados a favor de um dos candidatos. Não podemos, obviamente, sobrevalorizar o peso das redes sociais num processo que terá 12 milhões de eleitores espalhados por todo o país. Mas também não se pode escamotear que há uma crescente influência e cada vez mais novos usuários a aderir. Cerca de 15 milhões de angolanos têm um telefone com capacidade para aceder à internet. 7 milhões de consumidores efetivos de internet e cerca de 3 milhões estão ativos nas redes sociais. Cabe-nos então decidir quanto antes onde discutir o futuro da saúde, educação, combate à fome e do combate à corrupção, se na mídia tradicional ou nas redes sociais.
E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe o que fazer, se inscrevam no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso é notícia. Vocês não sabiam, tá sabendo a partir de hoje, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Ele continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não baixa a semana.